Fala pessoal, beleza? Olha, para tu que não sabe, meu convidado especial de hoje é militante social, cofundador da ONG Giral, faz parte do Fórum Pernambucano de Inclusão Digital e diretor de Juventudes da cidade de Pombos. Supermercado O Baratão, no centro de Pombos. Entregamos em domicílio e aceitamos todos os cartões. É claro que eu estava falando do meu amigo Jairo Rubens. Jairo Rubens, prazer ter você aqui, meu irmão. Igualmente, Vinícius. Estava só ansioso por esse convite. Eu fiquei feliz, eu fiquei feliz com a sua camisa. Foi uma homenagem ao meu programa, não foi? Não tenha dúvida disso. Pode ter certeza, olha. Eu estava acompanhando aqui, disse, que camisa eu vou pro programa para tu que não sabe. Muito bem. E aí, eu encontrei aqui uma camisa que pelo menos tentasse chegar perto do cenário aqui. Não, chegou. Eu fiquei feliz. Chegou em sua homenagem, rapaz. Que bom, quando o programa acabar, você deixa a camisa. Rapaz, eu vou sem camisa no meio da rua. Não, sua excelentíssima tá ali acompanhando, vai dar tudo certo. Ela vai... Você é preso, viu? Vai nada. Ao pudor. Jairo, me diz uma coisa, cara. Eu acho que você é uma das pessoas mais conhecidas da cidade de Pombos. Não sei. Você trabalha muito com a juventude, né? Tem um conhecimento muito amplo. Qual é a tua origem, velho? De onde você é? Você é nascido na cidade de Pombos? Eu só não nasci no hospital em Pombos, porque na época acho que não tinha nascimentos em Pombos. Eu sou da divisa, Vinícius. Eu sou, como diria Luiz Gonzaga, uma banda minha pombense e outra banda é vitoriense. Mas eu sou natural mesmo de Pombos, convivo desde a minha infância, tudo é em Pombos. Eu sou do Sitiano dos Patinhos, que é divisa com Vitória de Santo Antão, mas toda a minha origem foi aqui na cidade de Pombos. Então eu estudei todo o meu primário na escola de lá, da comunidade, convivi com toda a população de Pombos, depois vim estudar aqui o ensino Fundamental 2, que hoje é ensino Fundamental 2, né? E ensino médio. Então tudo foi aqui em Pombos, toda a minha origem, todo o trabalho, tudo que eu realizei até hoje foi aqui na cidade de Pombos. Tive algumas andanças aí em outros municípios, mas a paixão sempre foi a cidade de Pombos. A cidade natal, a terra natal. É muito bom a terra natal, Só né? tem vitoriense, porque lá na naturalidade tá a Vitória, porque fica no registro. Claro. A cidade onde você nasceu, mas eu sou pombense e levo a bandeira e o nome de Pombos para onde quer que eu vá. A gente sabe disso. Seus pais são agricultores, você é filho de agricultores? Agricultores com muito orgulho. Eu digo o seguinte, eu saí com 18 anos lá do sítio. Peraí, então você praticamente morou sua infância e adolescência inteira na na zona zona rural do município de Pombos. Fica distante um pouco do centro. E eu muitas vezes, Vinícius, eu não tenho vergonha nem pudor nenhum de dizer que eu fiz muito esse percurso na infância a pé. Né? Na época não tinha o fluxo de veículos que tem hoje. Sim. E muitas vezes quando a gente tinha que se dirigir a Pombos, tinha que ir a pé. A Vitória de Santo Antônio até que tinha transporte. Mas como a gente se identificava mais com o município de Pombos, a gente fez muitas vezes esse percurso a pé que demorava 1 hora e meia de caminhar até o município de Pombos. Eu não tenho pudor nenhum de dizer a origem de meus pais. Com muito orgulho, são agricultores. Eu digo que são porque minha mãe ainda é viva e ela fala de boca cheia. E muito do que eu aprendi, valorizar as coisas, vem dessa origem. Não só minha, como dos meus irmãos também. Maravilha. Me diz uma coisa, como é a situação que você é um camarada que quem lhe conhece sabe que você fala bastante. Você conversa muito, né? Tem um conteúdo muito grande. A gente aprende muito, conversando com o Jairo, a gente aprende muito. E eu vi uma história de que você, aos 6 anos de idade, você passou uma situação que você não falava na escola. Eu vou contar em primeira mão aqui, Vinícius, uma coisa que pouca gente sabe. Eu confesso que eu fico abismado quando eu soube disso, porque saber que Jairo Rubens não falava. Como foi essa situação? Vinícius, é o seguinte, eu posso contar uma coisa assim, minha mãe que me perdoe, que ela vai me dar uma sua. Ave Maria. Eu com 6 anos de idade, naquela época se o conselho tutelar estivesse funcionando, eu acho que ela tinha ido parar lá. Eu não queria ficar na escola de jeito nenhum. Então, o primeiro dia de aula, para vocês terem uma ideia, ela chegou a me castigar mesmo com força, porque eu não queria ficar na escola, até para você ter uma ideia, até próximo tinha um bezerro, eu lembro disso, amarrado assim na beira da estrada, bem bravo, e ela passou por perto para que eu ficasse, mas mesmo assim eu não quis ficar. Depois ela com muito esforço me convenceu, e só que quando eu fui para a escola eu não falava, então todo professor que via
né? Eu lembro muito bem, vou até citar aqui o nome das professoras, as primeiras, né, que foram Rosilda, Tereza e Joelma. As 3 são professoras até hoje do município. Um abraço especial para vocês, viu? Pessoas que eu tenho muito carinho e quando, assim, eu encontro sempre é motivo de piada essa frase, mas e elas achavam na época que eu tinha um problema psicológico, então para você ter uma ideia, na época um pedagogo, um psicólogo era uma coisa de outro mundo, isso meados de 95, por aí. E aí, o mais engraçado disso tudo é que, assim, teve um dia que ela teve que se escondeu no caminho para que pudesse ouvir. Porque ela não acreditava que eu falava. As pessoas diziam, não, ele fala normal, mas ela nunca acreditava que eu falava. Então, assim, ela teve que se esconder. Pra ver você falar. Pra ouvir. Ela se escondeu e mesmo assim eu não falei. Então, assim, isso durou quanto tempo? Acho que um ano e meio. E eu não sei te dizer, eu aí também não consigo nem saber se elas também conseguem. Eu sei que, pra você ter uma ideia, na época você tinha o hábito de tomar tabuada, tu é dessa época. Tu deve lembrar. Claro. E a lição, né? Então todo mundo ia, eu fazia todas as tarefas, mas na hora da tabuada da lição, como eu não falava com ninguém, não levantava para ir ao banheiro, não fazia nada. Hoje eu acho que seria tratado como um caso assim, seria objeto de estudo. Então, totalmente diferente do comportamento normal de uma criança da época, né? Então imagina uma criança que chega na sala de aula, ficava lá sentado, não saía para nada, não falava com ninguém. Até quando as crianças ficavam de castigo, eu ficava também, mesmo sem fazer nada, porque nem eu falava, não podia reclamar com ninguém. Então depois de um certo tempo, eu perdi 1 ano e meio praticamente nessa situação. Depois sem falar? Sem falar. Mas assim, você não falava na escola? Na escola. Mas em casa falava? Em casa. Quando eu fui para a escola, eu já sabia fazer as vogais, letras maiúsculas e minúsculas, já sabia decifrar isso. Eu sabia fazer as tarefas básicas, que era cobrir essas coisas, mas na escola, meu amigo, era só imóvel. Nem ia para banheiro, não comia, não fazia nada. Então isso estranhou todo mundo ficava meio... Caramba, foi algum tipo de trauma porque não queria ir para a escola? Não, eu acho que era o seguinte, lá em casa a gente teve uma educação muito rigorosa, assim, não de castigo físico, mas de falar do comportamento. Minha mãe e meu pai sempre foram muito apegados a isso. Né? E aí eu acho que orientaram muito assim, ele deve se comportar na escola. Eu acho que eu aficionei isso. E acabei que assimilando isso por um bom tempo. Mas com o passar dos anos e aí com troca de professores também, eu comecei a falar e não repeti nem 1 ano mais. Mas eu cheguei a repetir 1 ano por conta desse incidente. Entendi. Mas depois disso, normal? Normal, só que eu sempre fui tímido, eu ainda digo que eu sou tímido, Vinícius. Eu não sei. Peraí, Jair, peraí. Eu não sei, acho que vocês fizeram uma propaganda errada aqui, tá? Quem conhece Jairo Rubens e diz assim, Jairo é tímido, não, pelo amor de Deus. Você pode ter passado pela timidez. Eu vou chegar numa fase aqui que todo mundo vai dar Jairo é mestre de cerimônia, já ele fala em rádio, em TV. Não, eu não acredito, não. Pois é, quando era criança, eu brinquei muito com meio de comunicação, acredita nisso? Acredito. Sempre brincava com rádio, brincava com TV, fictícios, programas fictícios. Mas essa inibição, sabe? Persistiu aí por muito tempo. Até que, para você ter uma ideia, quando chegavam visitas, até os parentes lá em casa, eu me escondia. Eu não tenho vergonha de dizer isso hoje em dia, porque eu gosto de rir dos meus traumas, sabe? Sim. Que eu acho que isso serve de exemplo para outras pessoas. Eu me escondia debaixo da cama. Eu escutava altas conversas. Minha mãe vai dar uma surra quando ela assistir isso. Dentro do guarda-roupa. Eu cheguei a quebrar um guarda-roupa. Eu me tranquei dentro, assim, quando chegava a gente. Eu só perguntava, cadê seu filho mais novo? Aí ninguém nunca me achava. E o pessoal dizia, eu nunca vejo, porque é aquele que se esconde durante muito tempo. Então, assim, a timidez persistiu toda a adolescência. Eu nunca apresentei trabalho em sala de aula. Você quebrou um armário. Quebrei um guarda-roupa. E você não era gordinho, não, né? Não, eu era bem magrinho. Eu vi uma foto de Jairo bem magrinho, o Jairo só tinha orelha. Só a orelha, parecia uma chave de fenda. Só a cabeça gorda. O resto era fino, que você não precisa imaginar, viu? Mas o que era engraçado é que, como eu fui crescendo, o guarda-roupa, eu fiquei em pé dentro, imagina, né? Aí ele não aguentou. Cedeu, eu caí dentro das gavetas. Eita. Fiquei preso, a porta não abriu, não é para rir, tá? Não é para rir.
O show é de graça, mas quem ri paga. Mas o que foi mais hilário foi que eu fiquei preso. Mãe disse, a minha mãe fez, vou deixar você preso aí dentro para você aprender a não se esconder quando chega a gente. Então, durante a adolescência foi isso, Vinícius. Eu tive uma adolescência tranquila, graças a Deus, estudando. Eu nunca repeti de ano, eu nunca fui aquele aluno com excelentes notas, porque em matemática eu sou ruim, Eu também, camarada. sou péssimo. Eu acho que nem os fios de cabelo eu estou conseguindo contar mais. Não, e o meu tá caindo, o meu é que eu não conto mesmo. Eu tinha um professor que dizia que eu era aluno cobra, Vinícius. Sabe o que é aluno cobra? Não. Só passava se arrastando. Ah, entendi. Mas é incrível, assim. Então, durante a adolescência foi isso. Eu persistiu Agora- até um certo momento. Agora, você tem você vem dos movimentos sociais e tal. Em que parte da sua vida foi que o movimento social fez? Porque assim, você entrava sempre se arrastando. Vamos dizer que você era um aluno mediano. Olha, hoje, Mas eu você não sei é um se eu cara- posso falar isso aqui, mas vou quebrar o protocolo, que eu sou de quebrar protocolo mesmo. Você hoje coordena um serviço de convivência de vínculos, Sim. que antigamente chamava PET. Uhum. E eu fiz parte do PET, estudei muito tempo. Quando concluí o PET, eu já com 17 anos, apareceu uma oportunidade muito gratificante. Apareceram cursos profissionalizantes e um convite para participar do então projeto do CERTA, Certa. que é o Serviço de Tecnologia Alternativa. Cara, o Certa mudou a vida de muitas pessoas. Inclusive, eu aproveitar aqui e falar da uma grande perca que a gente teve essa semana do nosso companheiro Sandro, Sandro. que foi a ADL também. Então, assim, o projeto do CERTA, que era o Agente de Desenvolvimento Local, que é a ADL, era para jovens do campo que estudassem em escola pública, mas que tivesse um interesse em desenvolver sua comunidade. Agora, tu imagina um jovem tímido com um monte de ideia na cabeça que queria mudar a realidade local dele, porque eu sempre achei que minha comunidade era a melhor do mundo, era a que mais tinha coisas bonitas, era o que todo mundo precisava ver. Mas eu não conseguia traduzir isso em ideias, sabe? Então, eu fiquei na dúvida, disse, meu Deus, eu vou chegar lá com um monte de jovens sabidos, cada um mais falante do que o outro, e eu vou ficar lá acanhado. Tímido. Eu lembro que foi meu irmão que trouxe esse papel e disse, para tu fazer a inscrição. E aí, meu amigo, eu não dormi 2 noites. Isso era numa sexta. Passou quarta e quinta, eu totalmente perturbado, né? Agoniado, querendo que chegasse o dia, porque eu ainda estava num processo de decisão. Até que, numa dessas noites aí, eu tive uma frase que eu acho que mudou minha vida, que pouca gente sabe disso. Eu queria até que vocês escutassem isso, mas não espalhassem. Embora que eu sei que vai ser assim, mas é o seguinte. Escutar, mas não espalhar. Escutem, assistam, mas não espalhem. Uma frase que era uma voz que me dizia o seguinte, não tenha medo, tenha fé. Bacana. Eu acho uma frase muito forte. Principalmente para o momento que eu estava vivendo de angústia, porque assim... Que foi justamente esse momento do certo. Isso, porque De eu entrar precisava, no certo. Eu nunca contei isso nem lá. Uhum. É importante que se diga isso. Nem lá eu contei isso. Estou contando em primeira mão porque, para tu que não sabe, eu acho que está quebrando alguns traumas e fazendo algumas descobertas. Maravilha. Mas é o seguinte, então com essa frase, eu ganhei, eu acho que um fôlego novo, uma alma nova, e aí fiz a seleção, passei. Vou mandar um abraço especial, onde quer que você esteja, Lael e Suelen, que foram os dois educadores responsáveis, lá no clube, Vinícius. Com um monte de jovens, acho que tinha uns 20 para ficar 15. E eu consegui ficar entre os 15. Fiz o curso de ADL, eu saí de 6 da manhã, lá do sítio, e retornava às 11h40 da noite, eu chegava em casa. Meu Deus do céu. É porque era o seguinte, 2 vezes por semana, eu tinha que ir até Glória do Goitá, E qual era o curso que você estava fazendo? era o ADL. O que significa ADL? Agente de Desenvolvimento Local. Local. Eu saía de manhã, passava o dia inteiro no CERTA, 2 vezes por semana, Certo. e à noite eu tinha que optar, isso é uma coisa assim muito forte, que eu conto isso muito aos jovens, às vezes quando eu tenho conversas com eles, que era o seguinte, quando eu voltava do CERTA, não dava tempo mais, eu tinha que optar entre tomar banho e jantar, porque o ônibus não dava para que eu voltasse. Então o que eu fazia? Muitas vezes eu ficava em Pombos, tomava banho na casa da minha tia e ia para a escola, muitas vezes por falta de tempo para concluir o ensino médio. Sem jantar. Tinha que ir sem jantar. Eu comia um biscoito, e eu acho que foi onde eu ganhei essa massa aqui, que até hoje persiste. E com refrigerante. E às vezes minha mãe
isso eu devo a ela. Ela trazia minha roupa às pressas para que eu tomasse banho na casa de uma prima lá no sítio, que ficava bem próximo à estrada, e eu rapidinho voltasse. Então, eu ia comendo um biscoito no caminho, no ônibus até. Eu não conto as vezes que eu cochilava dentro da sala de aula pelo cansaço. E também não conto as vezes, isso é uma coisa até perigosa, quando eu voltava para casa, eu cochilava dentro do carro, e às vezes quando eu vinha de carona de moto para casa, daqui de Pombos para o sítio, eu cochilei muitas vezes em cima da moto. Na moto? Na moto, camarada. Você não tem ideia. Rapaz, não, eu já cochilei no carro. Agora, se eu cochilasse na moto, ou eu caía de um lado, do outro Eu pra tô trás. contando coisas aqui que pouca gente, eu acho que... Como danado tu se segurava, cara, na eu não moto sei, eu sei cochilando que aqui, Deus ó. me segurou muito tempo Foi. e eu batia pra frente assim nas costas do meu irmão Eita. e não caía. Mas um outro episódio também muito forte nessa época é que às vezes o ônibus não subia. Uma ladeira, para quem vai pra Chão dos Patinhos conhece, tem uma ladeira imensa. E o ônibus, quando ficava lá, às vezes a gente chegava de 1h, meia-noite em casa, com muita lama nas pernas. Então, assim, eu sei o que é toda a dificuldade. Quando eu vejo que alguém chega da zona rural para fazer algum curso, alguma coisa, eu sempre me coloco no lugar dessa pessoa. Sabe? Pela história que eu vivi Sim. na minha adolescência. Até que a última vez que eu subi essa ladeira, eu disse, eu tenho fé em Deus que nunca mais eu suba nesse horário, vindo para a escola. Não porque eu quisesse sair de lá, mas era um desejo que eu tinha, sabe? De que eu não precisasse passar mais por aquilo. Tem uma outra coisa que, depois da edição aqui, se não achar interessante, tira. Eu não vou citar nome, Vinícius, para não comprometer a pessoa, mas eu tive uma professora... Cita, cara, vamos comprometer todo mundo. É pra tu que não sabe. Pra tu que não sabe, eu não posso falar. Pra tu que não sabe, eu não posso falar. Eu tive uma professora, eu acho que eu tinha 5ª série, eu vi a entrevista de Bia aqui, Sim, Bia. que foi um sucesso, e ela fez algumas revelações. Você fala de bullying, né? Eu também sofri bullying na escola, primeiro por ser da zona rural, segundo por ser muito tímido e calado, mas um bullying que eu sofri foi inclusive de uma professora. Foi mesmo. Rapaz, quando tinha as tempestades assim, que eu olhava para o céu, antes de sair de casa você tem que olhar a previsão do tempo. Então o cabo que é do sítio, ele olha para o céu, olha para o lado para ver se vai chover. E quando chovia eu botava uma bolsinha plástica dentro do bolso, já me preparando para não molhar o caderno. E nesse dia foi uma chuva repentina, molhou o caderno já perto da última unidade do ano. Sabe que eu sou aluno Aí, cobra, tá. né? Precisava de visto para passar. E aí, ninguém ria disso, viu? No estúdio aqui, eu tô vendo um monte de olhares assim, né, Vinícius? O que aconteceu? Esse caderno molhou inteiro, meu amigo. Encharcou. Aí. Mofou esse caderno. E aí eu não trouxe mais o caderno e tal, mas a professora pediu para dar o visto. Então eu tive que trazer. Esse O novo mofado. e o caderno velho. Quando ela chamou, meu coração foi nos pés. Um monte de caderno enfileirado no birô. E aí, o que acontece? Quando ela me chamou, que chegou a minha vez, ela disse, de quem é isso? E toda a sala riu, assim, até hoje eu lembro disso. Aí ela fez, meu filho, esse caderno saiu dentro de um lixão. Eita. E ela não sabia nem Da realidade, de o que eu tinha passado. Mas ao contrário do que muita gente pode estar achando, isso não me abateu, ao contrário. Eu sabia, e eu lembro sempre de uma frase do filme Alice no País das Maravilhas, que diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu sabia onde eu queria chegar. Então, isso me motivou. Sim. Aliás, todos os momentos difíceis, eu sempre lembro de algumas coisas, e essa é uma das coisas que eu me lembro. Eu reencontrei com essa professora, anos mais tarde, depois quando eu chegar nesse ponto, e ela com muito afago, porque eu estava num momento ali de conquista, e eu disse, obrigado. E ela não sabia por quê. Eu falei, por quê, meu filho? Eu disse, não sei, uma situação que a senhora me colocou. E eu contei isso a ela, ela ficou quase que deprimida. Mas isso foi real, eu não estou mentindo, Deus sabe que eu não estou mentindo. Talvez algum colega que tenha estudado comigo, talvez lembre disso. Mas foi uma situação real. Caramba, cara. Ô, Jair, me diz uma coisa. Já que você está falando dessa situação, o CERTA, ele foi um reviravolta na tua vida. Foi uma reviravolta. Mas teve momentos difíceis lá também? Teve. Os primeiros dias lá, no dia da seleção, eu achava que eu não ia passar. Porque é o seguinte, um monte de jovens falantes que gostavam de comunicação e eu lá tímido, quieto. Eu lembro que você disse aí que eu era magrinho, eu só tinha orelha. Nem camisa sem gola eu usava, porque parecia uma girafa. Né? Aquele pescoção, assim, um cisne. Eu gosto de dizer que era um cisne. Era um cisne.
Mas uma coisa bem interessante, que eu pontuo como uma coisa marcante. Então, eu tive essa situação, Vinícius, de chegar muito tímido lá. E em um determinado momento, o curso da gente, para você que não sabe, era para lidar com tecnologia rural, tecnologia alternativa, e tinha algumas formações que eram para justamente dialogar com famílias da comunidade. Então eu tinha que aprender lá e repassar para as famílias e algumas comunidades. Eu faço até aqui uma menção a algumas comunidades que eu trabalhei, que foi Recanto, Areia Grande e propriamente Chão dos Patinhos, que era, junto com meus colegas de lá, a gente atuou muito fazendo compostagem, que eu acho que tem alguns jovens aí que devem saber o que é, trabalhando com produtos orgânicos, né? Eu passei por um tudo lá no CERTA e só tenho a agradecer à instituição e toda a acolhida. Foi no CERTA também que você foi um dos fundadores do Giral. Pronto, eu vou chegar nisso aí. O que acontece? Em meados de 2006, para falar a verdade, durante o CERTA a gente recebeu uma bolsa e essa bolsa era para transformar em um projeto. Eu já tinha um trabalho desde os 12 anos, porque minha mãe sempre trabalhou na área social, na igreja. Então, desde pequenininho, todo mundo lá em casa trabalhou, foi catequista, os três. E inclusive hoje você é catequista. Sou catequista, mas na época sou. Aliás, sou. Porque quem nunca deixa de ser. Mas todos os meus irmãos foram. Meu pai era animador da comunidade, minha mãe também. Então a gente já tinha um envolvimento social com a comunidade. Isso desde pequeno. Eu lembro que com 9, 10 anos eu já acompanhava ela, benditos e rezas afora, como diz Luiz Gonzaga. Mas o que acontece? Com a entrada no CERTA, eu comecei a mobilizar também a comunidade. Então imagine um garoto tímido falar para um agricultor que já, digamos que ele compreendesse o que devia fazer e não precisava escutar mais alguém chegando com alguma novidade. Principalmente um jovem. Um jovem com 16 anos. Então, a gente começou a desenvolver esse projeto, era um projeto produtivo, e eu fui um dos nomeados, se não me falha a memória, 10 cidades de Pernambuco. Dentre dessas 10, cada 10 com 15, e eu fui montado por uma comissão de 6 pessoas, eu fui um dos, inclusive, eleito coordenador desse comitê gestor de recursos. A gente geriu esse recurso, fez a liberação desse projeto. Foi minha primeira experiência social. Só que quando acabou ele, e mesmo estando no CERTA ainda, eu comecei a dizer, rapaz, eu tenho que fazer um trabalho voluntário. Então a gente começou lá na escolinha, que eu fui aluno, um projeto com meu amigo Williams, que se ele estiver assistindo ele vai lembrar disso. Um projeto para a gente ensinar vôlei e atividades de queimada, outras coisas. A gente 2 vezes por semana ia voluntário treinar esses meninos. Vários deles eu encontro aí na rua, já grandões, mundo afora. E assim, tenho certeza que o pouquinho que a gente passou com aquele improviso todo deu certo. Lá, um belo dia, já perto da conclusão, um rapaz chegou com um papel, nosso amigo Everaldo, nunca esqueço, encontrei com ele recentemente. Ele disse, olha, esse papelzinho aqui é para você escolher alguns jovens que queiram trabalhar com comunicação. Rapaz, era meu sonho, porque desde pequeno eu brincava. E aí, timidez à parte, eu ainda não conseguia apresentar trabalho em sala de aula, eu não gostava de ler em público. E fiquei pensando, eu não sei se vai. Eu sei que eu peguei esse papel, chamei mais 6 jovens e botei meu nome na última opçãozinha lá, discreta. Só que como eu tinha levado o papel, todo mundo me procurava para fazer as coisas. Então, esse projeto evoluiu, virou um projeto patrocinado pela Kellogg, que é uma fundação norte-americana. A gente geriu isso. Eu comecei como um jovem educando, ainda não era Giral, era só um projeto de comunicação do CERTA. Entendi. Tudo isso estava caminhando para que o Giral fosse fundado. Fosse fundado. Certo. E nesse meio termo, a gente funcionava em 4 cidades, Glória, Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Pombos. E eu fui eleito coordenador desse núcleo de comunicação. E posteriormente, quando a gente fez um ano, com um projeto assim, tendo um êxito muito grande, com um jovem do município, 2 vezes por semana indo para lá, a gente fundou uma ONG, que hoje é um OCIP, reconhecida em todo o território de Pernambuco e também no Brasil, que é a ONG Giral, que é o Grupo de Informática, Comunicação e Ação Local. Essa ONG eu tenho uma paixão imensa, falo dela bem onde eu chego, porque foi minha primeira casa, minha primeira experiência profissional, onde eu comecei
a minha vida profissional. Então, de lá eu comecei como educador social. A ONG Giral foi fundada em que ano? Vocês fundaram em que ano? Olha, a ONG Giral, ela foi fundada, me corrija, Leonildo, depois, em 2000. Leonildo, um abraço para Leonildo, viu? Depois a gente quer ele aqui também. É grande doação, rapaz. Ele contribui mesmo. A ONG hoje estando com sede em Glória, ela é muito atuante aqui em Pombos ainda. Nós começamos em 2009. Em 2009, a ONG começou a se Até hoje, desenvolve as atividades. Desenvolve sim. Que era formar jovens comunicadores. Por quê? Porque a comunicação é um direito humano. E a gente tinha grandes massas de comunicação, grandes emissoras. Não tínhamos o que temos hoje, a Vini TV é um exemplo disso, viu? Isso. Uma comunicação alternativa. Então você hoje assiste no YouTube, você assiste no Instagram. O que você quer. Na época não, você tinha que assistir as TVs tradicionais, os meios de comunicação tradicionais. Então a gente queria isso. Isso aqui era o que nós queríamos na época, que a comunicação fosse democratizada, que as pessoas pudessem ter acesso à comunicação. E a partir daí, esses 6 jovens, conseguimos formar, na época, até a minha saída eu contabilizei, depois eu não sei mais quanto formou, mas mais de 3.500 jovens. Caramba! Somando as 4 cidades. Eram quantas cidades? 4. Quais eram as cidades? Pombos, Glória, Feira Nova e Lagoa de Itaenga. Depois incluso Xande e Alegria e Gravatá. Né? Mas assim, uma coisa bem curiosa é que mais tarde a gente conseguiu um financiamento com a Fundação Norte-Americana do Senado americano, que é IAF, como eles chamam, e IAF no Brasil. Eles patrocinaram o Giral e a gente fez um outro projeto gigantesco que expandiu para outras cidades. Então, no Giral, Vinícius, eu tenho uma coleção de atividades que foram desenvolvidas lá. Mas uma das coisas que eu comecei a me apaixonar foi pela inclusão digital, que era permitir com que os nossos jovens, que na época não tinha celular, que tinha conectividade, tivessem acesso à internet, tivessem acesso a um computador, conseguissem um certificado para entrar no mercado de trabalho. Então, naquela época, começou-se a se fundar umas EICs, Escolas de Inclusão Digital, com computadores reciclados da Caixa Econômica do Banco do Brasil. E, a partir daí, a gente começou juntando essas, até então, sucatas e montando telecentros. Caramba, que legal, velho. Então, vocês juntavam os computadores que as empresas não queriam mais, consertava e entregava na mão dos jovens para que fosse trabalhar. Isso, e geria isso nas cidades. Então, a gente tinha jovens se formando em roteiro, edição, cinegrafia, e a gente tinha jovens aprendendo a manusear o computador, que então era uma coisa fora do comum. Inclusive, você é um excelente roteirista. Pois é, obrigado. Mas vamos chegar lá. Então, com a fundação do Giral, eu comecei a atuar... Tudo você aprendeu. Já era um excelente roteirista, de verdade. E muita coisa muita coisa que você sabe hoje foi justamente nessa época que você aprendeu. Rapaz, no Giral eu aprendi. A gente teve momentos com roteiristas da Globo, roteiristas da TV Jornal. A gente, inclusive, eu tenho um ex-aluno que hoje é editor da TV Jornal. Olha Márcio, aí, um abraço para maravilha. você, viu, Márcio? E Márcio fazia parte do Giral na época. Foi aluno, educando nosso. Um dos que mais era... Porque tinha que todo mundo passar por todas as áreas, mas ele só queria edição e tá lá hoje como editor da TV Jornal. Que bom, maravilha. Então, assim, lá no Giral, esses jovens começaram a ganhar o mundo, então se desinibir. Mesmo assim, eu ainda era tímido, Vinícius. Até que um dia, uma das modalidades era rádio. E aqui na Rádio Brasil a gente tinha um programa, que o nome do programa era De Propósito. Foi pensado nesse nome pelo trocadilho. Sim. Propósito é quando a gente tem um propósito para algo, e também porque aqui a gente usa uma gíria muito assim, você bateu em mim ou você fez algo de propósito. Verdade. Né? Por querer. Talvez seja a tradução aí. E nesse meio termo, a menina que apresentava o casal não apareceram no programa. Eu fazia produção por trás, sem aparecer. E nesse dia, chovendo bastante, eu fiquei lá só dizendo a hora. Abria o programa, tocava o BG, tocava a música e dizia. O programa era uma revista eletrônica, que até então era difícil de encontrar nas rádios do interior. Um programa que tivesse música, debate com linguagem jovem para jovem. E até hoje faz falta. Queria até fazer um alerta aqui.
as rádios do interior que possam voltar com esse formato de programa, porque a gente trabalhava temas como sexualidade, combate às drogas, meio ambiente, cidadania. Muita coisa. E depois disso eu comecei a entender que, rapaz, eu acho que dá para eu falar. Aí, Vilma, um abraço, um cheiro para você, viu? Vilminha, que eu fazia a produção com ela e ela apresentava. Comecei a fazer dupla com Vilma e com as outras meninas, mas a Vilma era apresentadora fixa. Deixa eu tentar lembrar aqui, para Josinete, Cibele, Vanessa, Elisa e Vilma. Eram as duplas. Era a equipe da produção. De propósito. Isso, de programa de propósito. A gente teve visita da Universidade Federal de Pernambuco, sabe? Foi o objeto de conclusão de curso de vários estudantes da área de comunicação, e eu comecei a me desinibir lá. Por quê? Porque o rádio é um meio de comunicação fantástico. Você está aqui, ninguém está lhe vendo, você está com o microfone e eu estou falando aqui, ó. Então ele vai lhe soltando, vai lhe permitir conhecer o mundo. E se é verdade ou não, porque eu não sou dessa crença religiosa, com todo respeito, mas parece que você incorpora a alma de um grande radialista, você começa a gesticular, começa a falar, então a fluidez vai sair. Mas você não fazia assim, não? Oi! Não chegava assim, não. O programa eu vou fazer como eu fazia, tá certo? Um exemplo, faça um exemplo. Era a Rádio Brasil FM. Programa de propósito, um programa com propósito para você, são 10h30. A gente vai com muita música e informação o dia inteiro, tá bom? Mas, olha aí, para um garoto que era tímido... E aí, a gente começou com uma audiência boa, o programa de meia hora passou para 1 hora, depois para 1h30. Caramba! E graças a Deus foi sucesso durante o tempo que passou no ar, infelizmente, por algumas questões, e aí o programa foi seguindo, mas o programa foi fantástico. Eu tenho uma saudade imensa dessa época que eu fazia rádio. Depois eu ainda participei de um programa que havia em Glória do Goitá, na Rádio Goitacás, mas era muito pontual a participação. Enfim, eu me identifiquei muito com a rádio. Por que você não volta, cara, com um programa na rádio? Rapaz, já recebi alguns convites, mas sua vida é bem corrida. Eu já cheguei a montar uma rádio web, eu passei acho que um ano e meio. Aliás, na rádio web, eu queria até fazer uma ressalva a uma pessoa aqui que eu mandava vários links paquerando ela. Era? E ela não me respondia, eu ficava indignado, né? Porque eu tocava música romântica, mas doido pra ela conseguir me ouvir. Era. Mas aí ela nunca me respondia. Olha, mas você tocava aquelas músicas em inglês e fazia aquelas... O programa era assim, Web Rádio Pombos, boa noite. Olha. Eu queria mandar um alô especial para todos os ouvintes aqui que está curtindo a nossa programação. Alô, um alô especial para o meu amigo Vinícius e sua esposa Vilma, que estão curtindo a sintonia aqui da Web Rádio Pombos. E na hora de mandar eu só mandava o link. Não, eu mandava o link esperando que ela pelo menos respondesse. Vou ouvir. E nada. Mas nada, velho. Nada. Mais pra frente eu conto essa história. Eu quero saber mesmo. Da revista de propósito, você participou da fundação também da Caju. Então, o Giral... A partir do Giral, aliás. Na época, o CERTA tinha várias vertentes. Ele trabalhava com arte e cultura, com comunicação, com microcrédito e empreendedorismo. Nesse mesmo período que surgiu o Giral, surgiram Acreditar, surgiram Geração Futuro, que era aqui de Pombos, e surgiu o Giral, que eu já falei, né? Geração Futuro e Acreditar. Cada cidade tinha a missão de discutir internamente com seus jovens, junto com o CERTA, um projeto que envolvesse os jovens. E eu participei de vários seminários, isso eu com 16, 17 anos, eu praticamente não parava em casa. E eu escutei muito, meu pai sempre dizia que escutava muito isso da vizinhança lá no sítio. Eu não sei o que é que esse menino acha que vai ser, porque não ganha nada, só vive no meio do mundo. Filho de agricultor tem que morrer na enxada. Muitas vezes ele escutou isso. Tanto comigo como também com meus irmãos. Mas a gente começou a discutir e criamos um projeto chamado Casa das Juventudes, que tem o nome das, porque juventude, que já é uma palavra plural, ela tem várias faces. Então ela tem juventude rural, juventude urbana, juventude tem faixa etária dentro da faixa. Pois são meio que, eu diria, termologias. O nome juventude, ele engloba toda a faixa etária, dos 15 a 29 anos.
Mas os jovens não se identificavam com uma palavra só. Porque, por exemplo, existe a juventude no contexto geral, mas existe a juventude rural, existe a juventude urbana, existe a juventude mulher, existe a juventude homem, existe a juventude roqueira, a forrozeira. Então, assim, essas juventudes, criou-se um novo termo ao dicionário, que muita gente, professor de português, às vezes para e critica isso, mas está explicado. O nome é juventudes porque engloba Várias esse conjunto juventudes. de várias juventudes. A Casa das Juventudes, ela surgiu para ser um espaço que agregasse cultura, arte, lazer, oportunidade e juntasse com aquele módulo lá de comunicação. Então o Giral aqui em Pombos era a instituição que puxava junto com o CERTA, muito na pessoa de Sandro, muito na pessoa de Sandro e minha, puxando essa iniciativa aqui. Em outras cidades tinha alguns jovens, que eram chamados jovens protagonistas, que puxavam essa iniciativa. Então lá, Vinícius, a gente colocou aqueles computadorzinhos que nós montávamos, Sim. até que um belo dia o projeto funcionando, bancado pela Kellogg, estou usando a palavra bancado porque é mais fácil todo mundo entender. E um belo dia o governo do estado viu, em alguns seminários a gente participando, o secretário, Dr. Pedro Mendes, na época, quis conhecer isso de perto. Então ele visitou a casa de Glória do Goitá e a de Pombos. E ele se encantou. Quando ele voltou, no primeiro ano de mandato de Eduardo, ele devolveu isso de uma forma generosa, né? E aí, uma coisa muito importante, passou a se tornar o primeiro estado do Brasil com políticas públicas para jovens, Voltado para a juventude. para a juventude, criando o programa Casa das Juventudes, que permitia a doação de equipamentos, os computadores, mais alguns equipamentos, audiovisual, um kit que montasse a estrutura mínima da casa. Coceirinha no nariz. E esse equipamento permitiu que a gente conseguisse avançar na política da juventude, mas ainda não era suficiente, porque a gente tinha um resumo muito interno na região. Então o Giral, que eu fazia parte, a gente escreveu um projeto, e aí um dos momentos mais importantes que eu digo assim, primeira viagem representando o estado, você fica todo encantado. A gente conseguiu ser a primeira ONG no Brasil, do Nordeste, a ter um programa contemplado com o governo federal, o programa Telecentros BR. Para você ver como é que funcionava. A gente tinha jovens que formavam outros jovens, eles faziam um curso à distância com monitoramento e botando na internet. A gente montou mais um telecentro na zona urbana e outro em Ronda, que é a área mais remota de Pombos. Na área de telefone não funcionava nada. Mas tem o telecenter lá. Tem. Então o que acontece? A gente conseguiu botar. Eu fui a Brasília 2 vezes representando Pombos, junto com o nosso coordenador na época, eu e Paulo e Leonildo. Nós fomos representando Pombos e representando Pernambuco. Uma das representações de Pernambuco. E várias vezes eu fui, até porque uma das coisas que você citou lá na abertura, eu participo do Fórum Pernambucano de Inclusão Digital. Então é uma rede de comunicadores que até hoje, embora eu tenha praticamente me isolado mais na área de jovem, de criança e adolescente, eu ainda participo. E ainda dou opiniões, pitaques, como o povo diz, nessa área. Mas muito importante porque nós visitávamos e implantamos isso. Então funcionou em Gravatá, nas 4 cidades que a gente tinha, mais Gravatá. Então permitindo o acesso à comunicação a esses jovens e às comunidades mais isoladas. E a Casa da Juventude, ela começou funcionando, virou referência. Na época nós recebemos visita até de secretário do Acre. O secretário do Acre veio visitar e conhecer a experiência exitosa nas cidades da Bacia do Goitá, que eram as 4 cidades onde foram implantados. Eu tenho o maior orgulho de dizer que fui um dos fundadores do programa da Casa da Juventude, a Casa da Juventude que se tornou o principal programa para a juventude do estado de Pernambuco. Maravilha. Foi nessa época também que nasceu o Condica. O Condica é o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Ele já existia. Mas ele não era implantado em todas as cidades nessa época, não. Na verdade, ainda tem cidades, por incrível que pareça, que não funciona. É um conselho muito importante do município. Eu estou dando quase uma aula de política pública aqui, mas todas as políticas públicas, saúde, educação e outras, têm conselhos. O da criança se torna o mais importante porque é o ser mais vulnerável que existe.
Então existia na época, mas eram instituições que estavam há muito tempo, que fundaram, e aí, aliás, deixaram suas marcas muito importantes, mas a gente não, até então, eu era um jovem que queria conhecer o que era aquele mundo. Então tudo que tinha de movimento eu queria participar. E um dos era os conselhos. E o Conselho da Criança, eu entrei como uma cadeira pelo Giral, o grupo de informática, né, que eu fazia parte, e a gente conseguiu, durante muito tempo, ser militante nessa área da criança. Então participei de várias formações, participei da primeira eleição que houve de transição para novas entidades, já vivi situações muito terríveis, assim, eu já vi conselheiro tutelar tendo que procurar carro até altas horas da madrugada, sem ter como atender uma criança. Essas situações todas eu vivi. Vivi também um processo de reestruturação desse conselho e mais tarde tive a honra de presidi-lo, né? Foi a primeira vez que a sociedade civil, Vinícius, ganhou a eleição contra o governo na época. Eu tive a honra de ser eleito e nessa época, como o conselho, para vocês que não sabem, é voluntário, é um cargo voluntário, você desempenha um serviço que você oferece à comunidade. E nesta época, o Conselho Tutelar de Pombos não tinha veículo. Era um sofrimento. Então aqui eu mandar um cheiro especial para a Antônia e para a Ana, que eram conselheiras na época muito próximas a mim, e as demais também que faziam parte, Pauliana também. Sempre colocavam essa angústia. Quando eu assumi a presidência, fui o presidente mais jovem a assumir, ela dizia assim, Jairo, ajude a gente. E aí o carro do município estava sem poder sair do município, cortava o povo quando sentava nas cadeiras, não podia andar com criança. Eu encontrei um desses eventos, uma pessoa que na época era deputado federal e que se tornou amigo particular, uma referência inclusive na área da educação no Brasil, se tornou amigo particular, por que não, e depois patrão, que é o deputado federal na época, Paulo Rubem, que chegou a ser presidente até da Fundação de Educação do Estado. Paulo foi muito gentil porque ele disse assim, Jairo, o que é que você precisa? Eu disse, eu preciso equipar o meu Conselho Tutelar de Pombos. E as meninas tinham me dito que estava aberto um edital para captar um projeto. E tu sabe que eu gosto de projeto, né? Apareceu uma oportunidade, a gente vai lá. Jairo não deixa passar um projeto, se você tiver a oportunidade de estar lá captando recursos. A gente atira em 100 e pega um, viu? E a gente foi uma das primeiras cidades de Pernambuco a ser contemplado com um kit que veio com gelágua, com geladeira, com um veículo que até hoje está servindo para a população de Pombos e alguns outros utensílios, 5 computadores. Só que Paulo foi mais generoso. Paulo disse, escolha mais 5 cidades que você queira indicar. E eu indiquei para mais 5 cidades. A gente fez um projeto exitoso, equipou o conselho. O conselho hoje não precisa mais, assim, digamos, mendigar favores. Ele tem um veículo à disposição com motorista e toda a estrutura funcional do conselho. Então, durante o meu mandato de 2 anos, eu posso dizer que deixei lá esse legado. Eu fico muito feliz até de contar isso, porque eu sou defensor mesmo da política da criança. Inclusive, para quem não sabe, para tu que não sabe, Jairo também foi conselheiro aqui na cidade. Hein? Fui. Foi por um curto período de tempo. Não foi tão curto, mas vou chegar lá. Então, na época, quando eu concluí o projeto, Paulo, até então estava ainda ativo como deputado, ele me chamou para trabalhar com ele na assessoria parlamentar, e eu trabalhei 1 ano e 3 meses. Depois ele foi pleitear o cargo de vice-governador e aí não foi eleito. E nessa época, Vinícius, eu fui trabalhar em Vitória de Santo Antão. Sim. Eu trabalhei na Secretaria de Educação de Vitória com o projeto Jovem Protagonista. Entendi. E esse projeto aí, eu estou falando tanto que vocês já devem estar cansados. Lá em Vitória, eu fazia um trabalho parecido com o que eu fazia no Giral. Sim. Porque nessa época... Isso foi em que ano? 2013. 2013. Houve a mudança de gestão na cidade, então houve uma descontinuidade, né? Eu trabalhava na Casa de Juventude como coordenador na época, que passou a ser da prefeitura, e aí com a mudança de governo eu tive que sair, fiquei no Giral, só que aí houve o falecimento do meu pai, um momento assim muito divisor de água. Minha mãe teve um problema de saúde com a morte dele, e eu precisei me ausentar, né,
Porque ou eu dava atenção a ela, e como era distante para ir para a sede em Glória... Ou ao projeto, né? Exatamente, eu tive que optar por uma coisa mais próxima. Você passou quanto tempo, cara, lá? No geral, eu passei 5 anos. E em Vitória? Em Vitória, 2 anos. Mandar um cheiro especial também para Laura, minha chefe, e José Nilson. Eu tomei a liberdade de... antes da nossa entrevista, eu conversei com algumas pessoas. E uma das pessoas que eu conversei foi com a menina lá da Caju, a Casa da Juventude. E elas me mostraram, cara, uma carta muito bonita, muito bacana. Você guarda até hoje, você não sabe, mas eu pedi às meninas e elas me cederam. É uma carta muito bacana, muito interessante de uma jovem, que ela fala da importância de como foi a sua atuação lá com os jovens, a atuação do projeto. Inclusive, ele não viu, mas tá aqui no cantinho, ó. Tá na moita. Olha aqui a carta. Nessa? Rapaz, e tá plastificado, sabe por quê? Isso aqui tem uma história muito bonita. Eu tenho umas 10 dessa ou mais. Uma pasta amarela que eu tenho em casa. Mas essa aqui é um símbolo para as outras, porque eu não podia botar todas. Até peço desculpa aos meninos. Foi uma época muito bonita em Vitória. Era um projeto que era para trabalhar com alunos que estavam fora da faixa, repetentes ou com algum problema de conflito. E eu peguei as escolas em alguns bairros bem periféricos, com um índice de violência altíssimo. E, por exemplo, Alto da Balança, Caíque e outros bairros. E assim, uma coisa muito marcante, eu fico até engasga na hora de falar isso, é a carta de Laura, que é essa. Me desculpe, Laura, não ter, esse camarada me pegou de surpresa, mas essa sua carta está lá. E para onde eu vou trabalhar, Vinícius, desde então eu levo essa carta e coloco como símbolo, porque a gente tem altos e baixos na vida. Verdade. E tem momentos que eu estou para baixo, assim, a gente tem algum problema, e eu me recarrego. Essa aqui é meu carregador portátil. Representa todo o trabalho social que eu fiz ao longo da minha vida, mas essa tem um significado especial. Porque hoje essa menina tem 2 filhas, ela tem uma família e ela tem uma perspectiva de vida. Mas até então ela não tinha. A história tem um relato aqui muito forte, porque ela diz que estava com depressão. Ela tinha passado por vários problemas, que eu não vou dizer aqui, mas eram problemas graves, problemas sérios. E isso aqui mudou. Segundo ela, eu pude contribuir um pouquinho com a vida dela. Quando a coordenadora Laura me chamou, que também tem o nome de Laura, me chamou para trabalhar em Vitória, na educação, era para justamente trabalhar com esses jovens. A gente conseguiu um índice muito satisfatório. Eu, Priscila, que era minha colega de trabalho, depois Mônica, depois outras meninas que foram trabalhar conosco, Natália. Foi um trabalho que a gente fez com alunos. E eles tiveram um índice de aprovação melhor, comportamento melhor. E principalmente ser cidadãos melhores. Essa é um dos exemplos que depois, se eu lhe dou permissão para ler, sim, como é que ela se identifica aí. Mas o que é mais legal de tudo, durante esse projeto que a gente fez, eu já escutei relatos terríveis de meninos que tinham relacionamento dentro de casa com a droga e com a criminalidade. Tinha pais presos, irmãos que foram assassinados pelo tráfico. Famílias totalmente desestruturadas. E eu pude perceber o quanto é frágil a política hoje ainda, por mais que seja feita alguma coisa, a política pública para a juventude e para a criança e adolescente é muito precária ainda. E as escolas, que me desculpe, senhores diretores, secretários, qualquer que sejam, governadores, prefeitos, enfim, não estou generalizando aqui o campo político, mas ouçam mais os jovens e as crianças na hora de elaborarem seus projetos pedagógicos. Eles sim devem ser ouvidos, porque não é nos birôs que devem ser discutido o que é que o aluno quer aprender, mas o aluno precisa ser não um objeto, mas ser um ser de direito e de dever também, porque a gente constrói ser um cidadão aprendendo a lidar com os direitos deles. A primeira coisa que eu fazia com eles era escutá-los, criar uma coisa que até hoje eu ainda uso. Se chegar lá na Casa de Juventude, você vai ver um acordo de convivência. Primeiro vocês escutam, depois vocês falam, deixa as coisas do jeito que encontraram. E tinha meninos que tinham essa triste realidade. Tem um outro exemplo, de um rapaz chamado Edinaldo, eu estou citando o nome aqui,
que ele disse, ele precisava tirar 8 em matemática. E eu sou péssimo em matemática. E eu disse, foi a primeira vez que uma pessoa que não sabe matemática ensinou, mas eu não ensinei ele a matemática, eu ensinei ele a se motivar Para estudar. para estudar. E ele tirou 9 na última unidade. Caramba, aí que legal. No meu Face tem esse depoimento, ele postou lá, fez uma marcação lá e botou a foto. E o de Laura também, né, esse fato. Mas quando eu comecei a trabalhar com esse público, eu descobri uma coisa. Eu disse, eu preciso voltar para Pombos. Porque eu estou fazendo para um público que não era da minha cidade, que não era o público que eu queria trabalhar até então. Não que eu não quisesse. Tudo na vida da gente tem um motivo. Isso. Eu queria contribuir com Vitória, mas o desejo falou mais alto. E aí eu presidindo o conselho tutelar, o Conselho de Direito, que é o CONDIC, surgiu a necessidade de... surgiu a oportunidade de disputar a eleição para conselheiro tutelar. Eu relutei até o último momento. Você não queria? Inseguro, não. Não, assim, eu tenho um defeito que eu não gosto de contar, mas é uma insegurança fora do comum. É mesmo, já. Rapaz, eu dá uma tremedeira assim nas pernas. Eu tô aqui, tô tremendo, rapaz. Jário, você contando, não acredita. Agora, se tem uma coisa que a gente percebe em você é segurança, principalmente quando é para defender uma ideia. Pois eu vou dizer, viu? Pense num bicho chato. Jário, é chato. Não tem quem aguente. Quem conhece sabe o que eu tô dizendo, né? Jário, é impossível, é quase impossível vencer você numa situação. Você, quando defende uma ideia, meu amigo, misericórdia. Eu não sei se esse lado de dizer que era chato, eu era um chato do bem ou chato do mal. Mas... Não, é um chato do bem, né? Mas é também irritante. Às vezes é irritante. É um pouquinho. Rapaz, você acaba... É um pouquinho. Mas você entende. Eu entendi. O termologia chato dele quer dizer assim, persistente. Até demais. Não é? Não, olha, se Jairo defender uma ideia, não tem ninguém nesse mundo que consiga fazer com que ele desista dela. Se Jesus descer aqui e disser, e for Jairo que tiver pressão na ideia, Jesus olhar assim e disser, eu não vou meter, Jairo já tá falando aí, ele se sai mesmo. Porque é o seguinte, talvez eu tenha adquirido isso por aquele processo todo. Eu comecei a estudar a minha própria vida, acredito. E como eu tinha medo de dar minha opinião em público, hoje eu consigo ter uma releitura. Eu acho que a minha opinião é a mais importante, independente. Se tiver o presidente da República ou o Papa, a minha opinião permanece. Porque a gente está pronto para o confronto de ideias. Quando o Vinícius diz aqui que é brigar no bom sentido, com argumento. Acho que a palavra é argumento. E não simplesmente brigar assim, com baixo escalão, essa coisa não é meu feitio. Não, claro. Acho que é o argumento. Sim. É porque seu argumento é tão forte que dá vontade de desistir. Laura, me perdoe, vou citar isso. Quando eu trabalhava em Vitória, a Laura disse, rapaz, eu tenho muito medo de ter uma filha que namore com você. Eu disse, por que, Laura? Ela fez, porque você é muito forte no argumento. Você vai fazer assim, ela foge, vai casar logo. Então, talvez seja isso com o trabalho com os jovens. Sim. Quando eles me colocavam uma realidade diferente, que era assim, porque eu não tenho perspectiva de sair daqui... E eu sempre bati de frente, rapaz, e eu uso uma linguagem muito forte, me desculpe aí os especialistas. Você precisa criar coragem, precisa criar vergonha de olhar para vocês mesmos e não enxergarem um mundo melhor que está em volta de vocês. Quem vai fazer o mundo melhor é cada um de vocês. E muito nessa persuasão que você diz, a palavra é persuasão, não é chatice não. Mas assim, eu gosto das coisas organizadas, eu sou perfeccionista. Eu não admito a coisa chamada falha. A falha vai existir. Porque é natural do humano haver erro. Mas a gente precisa pensar no acerto. Se a gente pensa condicionado à falha, a gente tem sugestiva fracasso. A falha é normal, o fracasso não. O fracasso é condicionado às pessoas que pensam pequeno, né? E o mundo é dos que se atrevem. Isso é uma frase de Walt Disney. Walt Disney diz essa frase com muita ênfase. Né? Pois é. E aí você falando em chatice, quando eu fui para o conselho, eu estava muito inseguro. É uma fase... Até que o último momento eu renunciei, eu fiz uma renúncia, não, aliás, eu me afastei da presidência do conselho e disputei a eleição para conselheiro tutelar. E aí foi um período de insegurança, Vinícius, porque é aquilo, você ser apreciado ao que o povo acha de você e confiar no seu trabalho. Eu estou na igreja, depois que eu vim morar aqui em Pombos,
como catequista há muito tempo. E como coordenador eu vou fazer 4 anos que eu estou coordenador da catequese. E assim, nesses 4 anos eu tenho aprendido, porque eu escuto criança, jovem, adolescente, lido com os pais aí, então eu adquiri uma certa tracejo aí. E quando eu fui para a eleição do Conselho Tutelar, eu fui com essa insegurança. Mas graças a Deus, eu digo sempre, pela mão poderosa de Deus, eu sou muito temente e católico praticante, e da Virgem dos Impossíveis, a quem eu pedi muito que eu não entrasse e não chegasse ao êxito. Eu fui o mais votado naquela ocasião com 1.118 votos. 1.117 votos. 1.117 e votos. é porque você é chato, imagina se não fosse, né? É. Talvez seja essa chatice que fez com que as pessoas acreditassem. Né? Porque é o seguinte, as pessoas precisam de firmeza com as coisas. É verdade. Eu não sou do tipo de passar a mão na cabeça quando se está errado, e nem sou daquele tipo de dizer, não, eu vou defender quem tem direito e vou cobrar de quem precisa ser cobrado. Agora, eu confesso que eu não esperava essa votação, não. Quando eu olhei lá, que deu 1.117 votos, rapaz, 1.117 votos, e eu muito inseguro. E teve uma pessoa que está ali assistindo a gente que me ajudou muito. Porque dessa insegurança, na época eu estava solteiro, e de flerte com essa pessoa, sabe? E ela fazia assim para mim, rapaz, você é uma pessoa segura, fala tão bem, você tem que ir mesmo. E um dado momento, já perto da reta final, ninguém sabia disso também, para tu que não sabe, eu pensei em desistir da campanha já faltando uma semana, né? Ela sabe disso aí. Foi mesmo. Mesmo com a campanha, porque eu tinha medo do resultado, eu acho que não vou chegar lá. E graças a Deus, Vinícius, em 1 ano e 8 meses naquele conselho, eu deixei minhas marcas, né? O conselho tinha um trabalho muito forte, já vinha se fazendo, mas a gente começou a organizar, e os companheiros que estavam lá conosco participaram de um processo de renovação daquele conselho. Um abraço para o Wilton, para a Letícia, para todos os outros para a Rosemary e Zuleide, que foram eleitos junto comigo. A gente passou por esse momento de renovação. Aldo também, que faz parte do conselho. Aldo, que está agora, Fátima, mas na época os 5 que foram eleitos. A gente fez uma renovação no sentido de mudar alguns protocolos que existiam, né, fazer um ciclo de palestras, fortalecer a campanha 18 de maio, que vocês devem acompanhar aí, tão bem sair às ruas, né, a campanha de combate à exploração sexual, um trabalho mais atuante e diversificado dentro das festas. Isso se deu por um processo de renovação. As mentes que entraram lá, né, começou a enxergar um outro mundo. Então, isso é uma coisa que eu digo com a maior clareza do mundo. Eu não gosto de passar pelos lugares e deixar apenas pegadas, mas deixar ideias, deixar sentimentos e deixar perspectivas. Então eu acho que eu pude dar a minha contribuição, né, dentro daquela política. Senti-me um pouquinho triste de ter que sair, mas saiu por um bom motivo. E eu vou dizer que eu não deixei de ser militante social. Pela primeira vez estou falando isso em público. Quando eu me ausentei, eu não renunciei ao mandato. Eu estendi meu mandato a um trabalho maior, que envolvesse os jovens. Né? Eu devia ter dito isso antes, porque eu saí um pouco, o que é que as pessoas vão achar, mas eu não fiz uma renúncia, eu optei para a expansão de um trabalho, que foi quando eu assumi uma outra etapa na minha vida que vem agora. É o seguinte, né? Como eu disse, toda a minha história é de movimentos sociais, passando por movimentos religiosos, aí eu já tinha um vasto conhecimento nessa área. Em 2017, com a mudança de governo mais uma vez, eu fui convidado a fazer parte de um novo trabalho que era pensado e desenvolvido para jovens, que era a retomada do trabalho da Diretoria Municipal de Juventude. É uma diretoria que hoje funciona como uma espécie de secretaria voltada específico para jovens. Certo. Quando eu encontrei a casa, que os números não me deixam mentir, são coisas que estão lá pontuadas, a casa tinha uma média de formação de 50 jovens por ano, estendendo aí o máximo a 60, 70 jovens. Nós iniciamos em 2017, a inauguração se deu no mês de março, final de março para abril, e a gente fez um trabalho de levante. Aliás, eu quando entrei, eu confesso uma coisa agora, mais uma insegurança que ninguém sabe. Cheiro para tu, Vilísia, fomos nós que chegamos lá. Quando houve a troca de gestão, nós
assumimos um compromisso. E o pedido até então do prefeito era que a gente retomasse a atividade priorizando a formação profissional desses jovens. Como eu já tinha todo esse mundo de trabalho aí, eu lembro que eu entrei nas paredes brancas assim, eu sonhava. Eu, quando vou escrever alguma coisa, Vinícius, um segredo, viu? Eu não gosto de escrever em cadernos com linha. Por quê? Porque me limita. Eu gosto de escrever quando não tem linha, porque sai todo... No ofício. E sai do jeito que eu quero, para onde eu quiser ir, se for para cima ou para baixo. Eu não estou me prendendo à linha. A mesma coisa quando eu cheguei lá. Ele disse, meu Deus, como é que a gente vai começar aqui? Eu olhava o novo prédio e fazia assim. Primeiro o processo para escolher um novo prédio. Parece que Deus preparou aquele prédio onde está funcionando lá hoje, num local estratégico para os jovens. E as paredes brancas eu olhava assim, eu disse, é bom porque dá para desenhar do jeito que eu quiser e do jeito que a gente quer. E aí, todo mundo que participou, eu acredito que você também tenha vivido isso, toda a equipe da assistência na época, a gente reformou aquele espaço e fez ele um espaço que hoje ele tem as vertentes da qualificação profissional à formação política e social, cidadã. Porque é o seguinte, pouca gente sabe, mas os meninos que aprendem informática lá, eles não aprendem só a mexer no computador, não. Eles aprendem, dentro das aulas, uma metodologia chamada cidadania, aliás, inclusão digital com cidadania. Porque é o seguinte, os textos que são usados lá para os meninos aprenderem a digitação, são textos que depois ou durante a aula é promovido debate. Digamos que hoje o texto que eles vão aprender a digitar é a tabulação lá, organizar parágrafo, linha, ponto, onde é que põe, seja cidadania. Então eles vão escrever lá direitos e deveres. E no final da aula, após a revisão do conteúdo de informática, eles vão debater o tema. Isso é uma metodologia que a gente desenvolveu para que a gente usasse a tecnologia como meio para a formação social, não como fim. Porque escola de informática tem muitas. É como o cara... Não é só para entregar um certificado? Não, de maneira nenhuma. A gente quer que saia um candidato ao mercado de trabalho com um senso social. Ele sai de lá com o pensamento de ser alguém que busca o espaço dele no mundo. Que bacana. Então ele sairá sabendo o que é direito, o que é dever. Ele sabe, por exemplo, a contribuição dele política. Quando eu falo política, não é política partidária, mas política dentro de um contexto de direito. Sei lá, eu tenho direito a atendimento médico, eu tenho esse dever e tenho esse direito. Então, é um jovem diferenciado. Eu sempre digo que a gente lapida pérolas preciosas. Pombos tem cerca de 7 mil jovens, hoje, de 15 a 29 anos. E esses jovens, Vinícius, em 3 anos, eu falo isso de coração, sabe, saltitante aqui. Por ano a gente consegue formar 400 jovens naquela casa, em vários cursos. A gente já fez curso, tu não tem ideia de tanta coisa, mas eu acho que tu já acompanhou de perto. Alguns eu acompanhei. Por exemplo, informática, que é o nosso carro-chefe, a gente, de 50, hoje a gente consegue formar 200 por semestre, 240. A gente tem essa capacidade. A gente tem outros cursos. A gente já fez lá condutor de trilhas, né? Apicultura. A gente já fez bolo, torta, doce, salgado, um monte de curso. Soldador. A prefeitura tem feito eletricista predial. E NR10. Então a prefeitura dá esse subsídio para a gente fazer esse trabalho muito sério, que é desenvolvido há 3 anos. E digo mais, é tanto que o Estado nos reconhece hoje como um dos municípios que mais investe na política de juventude. Recentemente, eles até entregaram um certificado de reconhecimento e a perspectiva é que a gente tenha outros investimentos. Para você ter uma ideia, os jovens e os pais, eu acho muito bonito isso. Tem jovem que faz curso lado a lado com os pais, não consegue mais a gente ser só a casa da juventude, a gente é a casa da família. Tem pai que vai querer fazer o curso com o filho. De informática. Tem curso, por exemplo, de eletricista que fez... A vaga prioritária é dos jovens, mas quando há desistência ou não preenche, a gente coloca... Um adulto, e aí que normalmente é o pai. É o pai. Porque ele quer fazer o curso com o filho. E o mais legal, se você chegar lá de segunda a sexta, sempre chega durante o dia um jovem que faz dizer assim, qual o curso que está aberto? Então a gente começou a despertar um interesse pela qualificação, que é raro ter isso.
Eu acho que é uma das principais ferramentas e um legado que se eu morrer hoje, eu morro feliz. A gente deixou mais uma semente plantada. Maravilha. Ô, Jair, inclusive, é tão importante a questão da qualificação que nós soubemos disso, né? Algumas empresas que se instalaram na cidade tiveram muita dificuldade em contratar alguns jovens, algumas pessoas da cidade por falta de qualificação profissional. Eu vou contar isso aqui, depois eles vão me matar. Mas a nossa secretária, dona Jaqueline, e o prefeito, eles selecionaram os currículos antes da inauguração da casa, mais de 100 currículos, e mandaram para uma determinada empresa. E essa empresa fez várias peneiras, várias seleções, e não conseguiu ficar nenhum. Caramba. Porque o nível de qualificação era muito aquém do que a empresa queria. Então foi a partir daí que foi dada a missão, a determinação dele e da nossa secretária, de pedir e dizer assim, ó, eu quero a partir de hoje que seja trabalhado dessa forma e dessa maneira. Porque muitas vezes, Vinícius, o que acontece? O jovem até tem um desejo de arrumar um emprego, mas ele pode ter um certificado bom, mas ele não sabe nem como se portar num ambiente de trabalho. Ele não sabe nem como se comportar numa entrevista. Então isso tudo são elementos que a gente passa por um fortalecimento. A gente tem conseguido alguns parceiros, viu? A gente hoje tem o Senai, que é um grande parceiro nosso, o Senar, o Sebrae, que instalou a Sala do Empreendedor lá. A gente tem uma boa parceria estamos iniciando uma parceria muito interessante com o CAA. E a gente tem alguns outros parceiros pontuais, como a Telefônica, o Giral, uma faculdade aqui bem próxima a Novo Horizonte, que é parceira nossa. Então esse povo todo é que também ajuda a gente a fazer um trabalho de massa. Bacana. Jairo, o trabalho da Casa da Juventude tem sido tão eficiente, né, na cidade de Pombos, que eu peguei outro material com as meninas, lá na Caju, que foi um certificado. Eu peguei aqui, ó, na Câmara dos Vereadores, aliás, um certificado, uma homenagem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aqui. Rapaz, isso aqui é uma coisa muito marcante. Inclusive, isso aqui foi o Dia Internacional da Juventude. Nós fomos uma das 10 instituições do estado de Pernambuco, com 180 municípios. A gente está aqui, eu tenho o maior orgulho de exibir isso aqui, no ano de 2017, com apenas 8 meses de funcionamento, acho que nem 8 meses a gente tinha, nós recebemos essa homenagem da Câmara de Vereadores de Recife, numa sessão solene, homenageando essas 10 instituições, e a Diretoria de Juventude de Pombos, e a Casa da Juventude foi homenageada por um trabalho desenvolvido de relevância com jovens no estado de Pernambuco, entendendo-se que era de grande relevância o trabalho para a eliminação de desigualdades sociais e também para o combate à violência e ao tráfico de drogas e uso de drogas. Isso aqui é uma das coisas que eu mais tenho orgulho de dizer assim. Isso é uma conquista para o município de Pombos que eu fiz parte. Maravilha. Outra grande conquista também, inclusive Pombos é a única cidade do estado de Pernambuco que foi contemplada com a Estação Juventude. Cara, eu confesso que eu fiquei ainda para entender como o funcionamento da Estação Juventude, Jairo. Como é que se dá o funcionamento? Não é a mesma coisa da Casa da Juventude. É maior. Como é que funciona? É porque é o seguinte, a gente é hoje a 37ª cidade do Brasil. Então a gente hoje tem capitais que não tem. Por exemplo, Recife é uma das cidades que não é. O governo do estado de Pernambuco foi o pioneiro na política para a juventude. Pombos foi uma das primeiras cidades, graças a um trabalho que a gente já vinha há muito tempo. E o Brasil começou a desenvolver essa política e começou a implantar um programa chamado Estação Juventude. São pontos de extensão do governo federal espalhados pelo Brasil, que são considerados pontos estratégicos para se trabalhar com juventude. Aí, para você ter uma ideia, isso não tem critério de população. Por exemplo, mas Pombos tem porque a população é pequena. Não. Isso aí é feito projetos que são avaliados pelo Conselho Nacional de Juventude, pelo governo federal, por várias instâncias e representações. E Pombos ficou entre as 37 cidades do Brasil contempladas com esse programa, um investimento de aproximadamente R$300 mil para a implantação desse programa. E o mais legal, Vinícius, é a primeira cidade de Pernambuco
Jaboatão até começou um trabalho bem interessante há uns anos atrás, mas não foi adiante. A gente já está fazendo o Estação, veja que coisa interessante. O programa Estação Juventude ele ainda não entrou o recurso na conta do município, mas o município já vem fazendo desde 2017. Então, foi esse o entendimento que a Secretaria Nacional de Juventude teve. Enxergou no município de Pombos uma potencialidade como modelo para o Brasil. Caramba! Então, com isso, o município foi pleiteou o recurso e nós conseguimos, graças a Deus, ser mais um projeto eu digo assim, eu participei de mais um projeto que foi exitoso e conseguimos captar, que é o projeto Estação Juventude. O projeto Estação Juventude é além da casa. Por quê? Como é o funcionamento da Estação Juventude? Cada cidade propôs de uma maneira. O nosso, ele é mais voltado para a área de qualificação, que é uma coisa que a gente já faz, e também para a área cultural. Então, para você ter uma ideia, a gente vai ter, se Deus quiser, tudo correr bem, se não houver nenhum contingenciamento de recurso, Entendi. que o cenário agora está meio... Tá diferente, né? Mudou. A gente vai ter oficinas onde os jovens vão poder aprender a tocar sanfona, Caramba, que legal. percussão, instrumento de percussão, dança, empreendedorismo e algumas oficinas que é o mais legal, que eu chamo de, assim, o ápice de tudo, é que durante essas oficinas, os próprios jovens vão poder dizer, não, eu quero escolher tal curso para fazer. E vai ser possível. E vai ser possível porque vai ter um recurso destinado para isso. Maravilha. Então, assim, é um motivo que eu ando assim na rua de cabeça erguida, de estar fazendo parte de um projeto que o município hoje tem com um grande parceiro, que é o governo federal, de fazer acontecer a política da juventude. Então, se alguém duvidava da capacidade dos jovens de Pombos, da capacidade do município de ser enxergado, tem muita gente que eu fico doente quando eu encontro um jovem ou alguém da cidade diz assim, e Pombos tem nada, e Pombos tem muito a mostrar. A gente é a cidade detentora da maior reserva de Mata Atlântica, genuinamente em um município. E a gente é uma das estações de juventude do governo federal. A gente hoje está no mapa da juventude no Brasil. Pronto, resumindo o que você me perguntou. Estamos hoje, quando o Brasil é em qualquer debate, Pombos está lá, representado como uma das cidades brasileiras que tem uma política para a juventude. Maravilha. Jário, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado, um convite, né, para os jovens participar da Casa da Juventude, participar da Estação Juventude que está por vir, né? Que é tão importante esse projeto. Agora eu queria que você fizesse esse convite, mas usando o seu tradicional chapéu pernambucano. Rapaz, eu sou apaixonado por cultura. Né? Dá para perceber. Para você ter uma ideia, eu tive um contato. Eu não gostava de cultura, só bem rápido. Até que eu tive a honra de conhecer 3, 4 anos antes do falecimento dele, com o maior compositor de Luiz Gonzaga, né? O maior parceiro musical, João Silva. E ele me ensinou muito, não só lições para a música, para a cultura, para a poesia, como também como pessoa. Ele deu verdadeiras aulas. E quando eu ando com esse chapéu, que às vezes eu uso, é um chapéu que carrega, de um lado, o sol, que é a força, o brilho do povo de Pernambuco, povo de Pombos, e a fé, a religiosidade do povo de Pernambuco. E ao mesmo tempo a nossa alegria, que é o colorido aqui. Então, para concluir, vou até deixar você com ele, mas não carregue, tá? Tá bom, tudo bem. Posso usar? Pode, deve usar. Rapaz, quem usa esse chapéu fica inteligente. É mesmo? É. Maria, eu vou usar aqui. Tanta gente já usou esse chapéu. Quem me deu um chapéu desse aqui de presente foi Valtinho. Eu senti que você quer que eu lhe dê, mas eu não Não, tudo não vai bem. caber Só aqui. Rapaz, tu tem a cabeça meio coisada assim, né? Eu suspeito que eu nasci no estado errado. Eu devia ter nascido no Ceará, né? Foi. Aliás, falar em Ceará, mandar um abraço pro meu amigo Regis, que assiste a Vini TV de lá. É mesmo? Poxa, abraço pra você. Cearense, cabecinha. Valeu. Ó, que um cearense, uma mistura de um cearense com um argentino, nasce um porteiro que pensa que é o dono do prédio. É perigoso demais, rapaz. É problema, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa. O convite especial que eu deixo para todos os jovens, eu acho que, antes de ser um convite, Vinícius, é um recado mesmo. Que cada um dos jovens que buscam uma perspectiva na vida,
eles comecem a enxergar um propósito. Saibam o ponto onde estão, o ponto onde irão caminhar, o caminho a escolher e o ponto onde querem chegar. Porque, como eu disse durante a minha fala aqui, tem uma frase do filme de Alice no País das Maravilhas que eu sempre relato isso para os meus jovens quando eu estou em conversa com eles. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, que cada um de vocês saiba onde queiram chegar. Né? Toda essa origem, tudo que eu contei foi um relato de um jovem que é agricultor, que é filho de agricultor, que contrariou todas as dificuldades, todas as perspectivas que alguém pudesse fazer, mas que eu sou uma pessoa, Vinícius, que eu não tenho riqueza financeira, mas tenho uma riqueza grandiosa dentro de mim, que é ter conseguido tudo que eu sonhei até hoje. Um pouco do que eu sonhei, pode ter certeza que eu tenho. Porque, assim, aqui, a gente fazer o que a gente gosta é, antes de tudo, a maior conquista e a maior riqueza. E eu gosto do que faço, me sinto realizado, gosto de ajudar a quem eu puder ajudar. Eu tenho essa fama de ser meio chato, mas é só... Meio não. Eu tenho essa fama de ser meio chato, mas uma coisa pode apostar. As pessoas pouco me conhecem meu lado mais brincalhão, né? Mas depende de como se chega. Agora, para cada jovem, o recado é o seguinte, final. Acredite no potencial que cada um tem. Cada um de vocês tem um talento precioso, tem um dom especial. E esse dom foi presenteado desde o nascimento de vocês, desde a concepção por Deus. Então, se você acredita, se você tem a capacidade de sonhar, materialize esse sonho. Se você pode sonhar, você pode fazer. É uma frase até que está na minha capa do Facebook. Façam. Não passem pelo mundo sem deixar rastros positivos. Existem duas maneiras de marcar o mundo. Pela negatividade ou pela conquista. E eu acredito que cada um de vocês pode deixar sua marca positiva no mundo, para ser lembrados como grandes desbravadores. Difícil não é a caminhada, não, porque a caminhada todos nós sofremos e passamos por ela com muito sofrimento. Mas o sofrimento ele não vem para destruir as pessoas, vem para fortalecer e nos deixar muito mais fortes no nosso objetivo. Então, eu só posso dizer o seguinte, eu fico muito feliz pelo convite e dizer que eu sou um menino passarinho, nascido no sítio, lá enchendo os patinhos. Maravilha. Jairo, brigadão, cara. Obrigado mesmo por ter vindo. E desejo tudo de bom pra você. Em homenagem a Vinícius que disse que eu sou chato, eu já venho com a frase, oxi, oxi, oxi. É isso aí, pessoal. Olha, se você gostou dessa entrevista, compartilha com os amigos, deixa a sua opinião aqui nos comentários, dá aquele like e até a próxima, se Deus quiser. Foi? Ai, tô na Bom, coluna. liga aí, urgente. Pode não para de falar. Quem? Tu. É uma matraca. 1h27. Então...